E aí, pessoal? Espero que estejam bem com todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai resolver o exercício 8 da seção 1.2, dando continuidade à nossa playlist do livro da Djamara, ok? Então vamos lá. O enunciado diz o seguinte: se Azinho é igual a 4Bzinho no exercício 7, temos uma hipocicloide de 4 cúspides, ou astroide. Veja o esboço da astroide na figura 1.13. Então, lembrando que no exercício anterior, que é o exercício 7, vou deixar o cardzinho aqui em cima, vale a pena vocês irem lá conferir, nós parametrizamos a hipocicloide. E aí, para isso, a gente considerou um Azinho e um Bzinho qualquer, com a única condição de que o Azinho era maior ou igual que o Bzinho, né? E aí, quando eu faço a animação no GeoGebra, lá no vídeo anterior, a gente vê que para casos em que A é o triplo de B, a gente tem 3 cúspides, quando é 4 vezes, a gente tem 4 cúspides, e assim sucessivamente, né? Eu acho que eu chego a fazer até de 10. 10 vezes vão ter 10 cúspides e assim vai seguindo. Então, esse é simplesmente um caso particular do que nós fizemos no exercício 7, tá? É o caso em que o raio da circunferência maior é 4 vezes o raio da circunferência menor. Então, vamos ver o que é pedido para nós. No item A, pergunta assim: mostre que uma parametrização para a astroide é sigma de θ é igual a cosseno ao cubo de θ, a seno ao cubo de θ para θ variando de 0 a 2π. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Já que nós temos a parametrização de uma hipocicloide e o astroide é só um caso particular, basta a gente pegar a parametrização que a gente fez no exercício anterior e usar essa informação do enunciado, que A é 4 vezes o Bzinho, tá bom? Então, vamos fazer isso. Vou colocar aqui, ó, a gente tem essa parametrização da coordenada x para um ponto em uma hipocicloide, e a gente vai manipulando usando que A é igual a 4b. Tá? Aí vocês vão observar que aqui ele quer que fique em função do A. Aí você pensa, se A é igual a 4b, então é porque B é A sobre 4. E aí você vai substituir o B aqui por A sobre 4. Você pode fazer isso? Pode. Eu prefiro substituir o A primeiro, o A por 4b, e lá no final eu troco. Porque assim, ficar carregando fração não é muito bom, né? Então vamos substituir A por 4b, vamos manipular tudo, ver como é que fica, e aí sim a gente volta para o A, tá bom? Então vamos lá. Aonde aparece A ali na parametrização, eu vou simplesmente substituir por 4b. Cosseno θ mais b vezes o cosseno de 4b menos b sobre b vezes θ. Então, x é igual, 4b menos b vai dar 3b. E aqui, 4b menos b dá 3b, que dividido por b dá 3. Então, 3θ. Beleza. Então, agora observe que eu vou precisar abrir esse cosseno de 3θ aqui. Geralmente, você já consegue achar a fórmula para essas coisas na internet, mas se você não sabe, está na prova, por exemplo, e tem que fazer isso na hora, como que a gente vai fazer, né? Então, aqui vou resolver cosseno de 3θ separado, depois a gente substitui ali. Para isso, eu vou simplesmente usar o cosseno da soma. Basta você reparar que o cosseno de 3θ é a mesma coisa que o cosseno de 2θ mais θ, certo? E aí, como que vai ficar isso? Como que é o cosseno da soma? É o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Beleza. Aí agora, o cosseno de 2θ, você pode fazer a mesma coisa. Já pega a fórmula pronta, ou você faz cosseno da soma de novo, porque cosseno de 2θ é cosseno de θ mais θ. Tá? Mas quando é o dobro, assim é mais fácil. O cosseno de 2 vezes um ângulo é cosseno ao quadrado do primeiro menos o seno ao quadrado. É o cosseno ao quadrado do ângulo menos o seno ao quadrado do ângulo. Então, isso daqui, né, cosseno de 2θ, nada mais é do que
cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. E isso vezes cosseno θ, tá? Menos. Aí agora o seno de 2θ é 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. E isso multiplicado por seno de θ. Mesma coisa para o seno de 2θ, tá? Você pode pegar o seno de θ mais θ, e aí vai fazer que é o seno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Como é tudo θ, vai ficar essa formulinha aí. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a distributiva, né? Cosseno θ vezes cosseno ao quadrado, que é cosseno ao cubo de θ. Cosseno θ vezes menos seno ao quadrado, que é menos seno ao quadrado de θ, cosseno θ. E o de baixo, a gente tem seno vezes seno, que é seno ao quadrado. Então, vai ficar menos 2 seno ao quadrado de θ, cosseno θ. E aí, ó, dá para a gente juntar essas duas coisas. Menos seno ao quadrado cosseno, menos 2 seno ao quadrado cosseno, vai ficar menos 3 seno ao quadrado cosseno. E aí, beleza, como eu quero tudo em função de cosseno, eu vou abrir esse seno aqui, lembrando que seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Usando aquela relação, né, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, vai ficar cosseno ao cubo menos 3 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de θ, e isso multiplicando o cosseno de θ. Então, fazendo a distributiva ali, a gente vai ter cosseno ao cubo de θ menos 3 vezes 1, 3, vezes o cosseno aqui fora, 3 cosseno θ. Menos 3 vezes menos cosseno ao quadrado, dá 3 cosseno ao quadrado, vezes o cosseno ali fora, dá cosseno ao cubo. Ok? Então, aqui a gente vai ficar, ó, cosseno ao cubo mais 3 cosseno ao cubo dá 4 cosseno ao cubo de θ, menos 3 cosseno θ. Beleza, então quer dizer que cosseno de 3θ é, na verdade, 4 cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno θ. Então, agora a gente vai pegar isso daqui e vamos substituir aqui em cosseno de 3θ. Ok? Então, x é igual a 3b cosseno θ mais b, que multiplica 4 cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno θ. Fazendo a distributiva ali, b vezes 4 cosseno ao cubo de θ dá 4b cosseno ao cubo de θ. b vezes menos 3 cosseno θ dá menos 3b cosseno θ. E aí, ó, nós temos 3b cosseno θ aqui e menos 3b cosseno θ de cá. Então, se cancelam. E aí, x é igual a 4b cosseno ao cubo de θ. E aí, o que a gente vai lembrar? Que o enunciado fala para nós que 4b, na verdade, é a, né? Ele fala que a é igual a 4b. Então, x é igual a cosseno ao cubo de θ. Então, a gente consegue parametrizar a coordenada x de um ponto qualquer na astroide, que é exatamente o que ele queria. E como a parametrização da hipocicloide já é de 0 a 2π, então a gente continua mantendo esse mesmo intervalo de definição aqui do parâmetro. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, só que para o y. A parametrização da coordenada y de um ponto qualquer numa hipocicloide é dada por a menos b seno θ menos b seno de a menos b sobre b vezes θ. Então, o que a gente vai fazer? No lugar de a, nós vamos substituir por 4b.
Beleza. Então, 4b menos b dá 3b. Então, vai ficar 3b seno θ menos b, que multiplica. 4b menos b dá 3b, que dividido por b dá 3. Então, ali dentro vai ficar o seno de 3θ. E aí, de novo, a gente tem que saber quanto que é seno de 3θ. Então, vou vir aqui no cantinho para a gente poder abrir essa conta. Então, vamos lá. Seno de 3θ, vou usar o mesmo truque. Eu sei que 3 é a mesma coisa que 2 mais 1, então 2θ mais θ. E aí eu vou usar o seno da soma, que é o quê? É o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Então, seno de 2θ, a gente sabe que é 2 seno θ cosseno θ vezes esse cosseno θ, mais, vou colocar aqui embaixo, não sei se vai caber, seno de θ que multiplica o cosseno de 2θ, que nós sabemos que é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Ok? Então, vamos lá. Fazendo a distributiva ali, a gente vai ter em cima, primeiro, 2 seno θ, e aí cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Mais, fazendo a distributiva aqui, ó, seno θ vezes cosseno ao quadrado de θ. E seno vezes menos seno ao quadrado dá menos seno ao cubo. Esses dois aqui dá para a gente unir. 2 seno cosseno ao quadrado com seno cosseno ao quadrado dá 3 seno de θ cosseno ao quadrado de θ menos seno ao cubo. E aí, usando a relação de que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, no lugar desse cosseno ao quadrado, eu vou colocar 1 menos o seno de θ. O seno ao quadrado de θ. Então, vai ficar 3 seno θ. Aí, no lugar do cosseno ao quadrado, a gente coloca 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, fazendo a distributiva, 3 seno θ vezes 1, 3 seno θ. 3 seno θ vezes menos seno ao quadrado, menos 3 seno ao cubo de θ menos seno ao cubo de θ. Então, aqui a gente vai ficar com 3 seno de θ, menos 3 seno ao cubo com menos seno ao cubo dá menos 4 seno ao cubo de θ. Então, seno de 3θ é 3 seno θ menos 4 seno ao cubo de θ. A gente vai pegar isso e substituir aqui. Então, a coordenada y vai ser 3b seno de θ menos b, que multiplica 3 seno θ menos 4 seno ao cubo de θ. Então, 3b seno de θ menos b vezes 3 seno θ dá menos 3b seno θ. E menos b vezes menos 4 seno ao cubo vai ficar mais 4b seno ao cubo de θ. Novamente, ó, a gente tem 3b seno θ e menos 3b seno θ. Se cancelam. Y, então, vai ficar 4b seno ao cubo de θ. Lembrando que A é igual a 4b, então, no lugar ali de 4b, a gente coloca A seno ao cubo de θ. Então, dá para nós a parametrização que a gente queria, né? Do y da asteroide lá. Ok? Bem tranquilinha a letra A, então era só mesmo fazer uma manipulação usando o exercício anterior, o exercício 7.
E o item B, determine a equação cartesiana da asteroide a partir de suas equações paramétricas. Então, aquele mesmo esquema, a gente tem o x, a gente tem o y, e nós precisamos, com base nisso, achar uma relação entre x e y, né? Achar uma equação que relacione x e y. Então, deixa eu colocar a parametrização aqui da asteroide. Nós mostramos que o x é a cosseno ao cubo de θ e o y é a seno ao cubo de θ. Bom, então aqui todos os dois estão ao cubo, né? Então qualquer um que a gente pegar vai dar o mesmo problema. E aí lembra que a ideia é sempre você pegar um e fazer aparecer o outro. Geralmente é o que a gente faz, mas vocês podem lembrar de outros exercícios de parametrização lá nos nossos primeiros vídeos, que às vezes a gente consegue fazer outras coisas. Como, por exemplo, tentar fazer, quando um é cosseno e o outro é seno, a gente sempre lembra daquela cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então a pergunta é, será que eu consigo fazer esse ao cubo virar ao quadrado aqui e do outro lado também o ao cubo virar ao quadrado? Porque aí, né, colocando um A em evidência, eu teria cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado que sumiria, fazendo um x mais y, certo? Então, é possível sim, a gente pode fazer isso, olha só. O x aqui é a cosseno ao cubo de θ. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente elevar os dois lados a 2 sobre 3. Porque eu quero que esse 3 suma, então por isso que a gente divide por 3, e no lugar dele vire 2, por isso 2 ali em cima. Então, vai ficar a cosseno ao cubo θ, isso elevado a 2 terços. Então, como que a gente tem? X 2 terços é igual. Quando a gente tem um produto, né, a potência de produto, o expoente vai para os dois termos. Então, vai ficar a elevado a 2 terços. E aqui, cosseno ao cubo elevado a 2 terços, potência de potência, a gente multiplica os expoentes. 3 vezes 2 terços vai cortar 3 com 3 e fica 2. Então, vai ficar aqui cosseno ao quadrado de θ. E aí, vou fazer a mesma coisa para o y. Então, já que y é a seno ao cubo de θ, eu vou elevar os dois lados a 2 terços. Para sumir com aquele 3 do seno. Ok. Bom, agora eu tenho seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, então eu vou somar as duas coisas. Então, eu vou somar o meu x elevado a 2 terços com o meu y elevado a 2 terços. E aí, o que a gente vai ter? A elevado a 2 terços cosseno ao quadrado de θ mais a elevado a 2 terços seno ao quadrado de θ. Vou colocar o a elevado a 2 terços em evidência. E aí vai ter cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ. Que a gente sabe que dá 1. Então, aqui vai ficar a elevado a 2 terços. Certo? Porque isso daqui é igual a 1. Então, a parametrização é o quê? A equação cartesiana é o quê? X elevado a 2 terços mais y elevado a 2 terços igual a elevado a 2 terços. Então, bem tranquilinho. Agora, como eu já fiz a construção da hipocicloide, eu não vou refazer essa construção, eu só vou lá no GeoGebra para a gente poder jogar essas duas equações. Então, a gente vai usar o comando curva para poder ver as equações paramétricas da asteroide, né, para ver se dá o desenho que foi falado para nós ali na figura 1.13, né? Tem que dar aquele desenho e depois eu vou jogar a equação paramétrica que a gente achou para ver se vai dar a mesma curva. Então, vamos lá no GeoGebra rapidinho. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou criar aqui o controle deslizante do A, né?
colocar só de 0 a 10. Só porque tá tudo em função do A, para ficar mais fácil. Beleza. E agora eu vou criar a curva, né? Então, vou usar aqui o comando curva. A nossa primeira expressão é a cosseno ao cubo de θ. Deixa eu colocar o θ aqui. E a segunda expressão do y, esqueci de colocar o vezes. A vezes cosseno ao cubo. E a segunda é a vezes o seno ao cubo de θ. O nosso parâmetro é o θ. Começa em 0 e vai até 2 vezes π. Então, tá ali ó, o nosso asteroide, né? A curva bonitinha. E aí, quando eu vou variando o A, isso só vai aumentando o tamanho dela. E agora a gente vai colocar nessa equação paramétrica, né? Então, x elevado a 2/3 mais y elevado a 2/3 igual a A elevado a 2/3. E aí, ó, ficou de azul. Então, todas as duas, ó, tanto a verde quanto a azul, estão uma sobre a outra. Certo? Então, deu bonitinho o que a gente queria. Então, a nossa equação cartesiana está realmente certinho, de acordo com a nossa parametrização da curva, que é gerado pela hipocicloide. Se vocês quiserem ver a construção do hipocicloide, apesar de que eu faço rápido, mas ver outros exemplos de outras cúspides, dá uma olhadinha lá no exercício anterior que vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, curte aí para me dar aquela ajuda. Comenta aqui também se você quer algum exercício específico, se isso está te ajudando, que eu vou ter o maior prazer de saber. Se tiver alguma dúvida também, eu te respondo assim que possível. Obrigado pela atenção. Tchau!